A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira, às 20 horas, o programa do seu casamento, Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Se você não conhece a gente, acesse o nosso site ou então as redes sociais da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso pastor aqui é o reverendo Arival Dias Casimiro, casado com a Tárcia, e esse casal amado sempre abençoa a nossa vida. Por isso, você que ora pelo seu casamento, que quer saber mais como melhorar o seu casamento para a glória de Deus, segundo a sua palavra, o Bem Casados te ajuda aqui, justamente com os testemunhos dos casais que vêm aqui contar um pouco da sua história e nos edificar também através desse testemunho. E talvez você me conheça, eu sou o Vinícius Lacerda, pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas a gente se apresenta aqui no Mistério de Casais de uma forma que a gente prefere muito mais. Eu sou a Michele, eu ia falar isso, já ia trocar. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casado. Mas é isso que é ser uma só carne, né? Eu já ia me chamar de Michelo. Eu sou o Michelo da Vinícius, aí ia ser uma confusão, mas é uma só carne. Aí a gente faz assim. Bom demais estar aqui com você. E o testemunho de hoje tá bom, né, Michele? Tá. Hoje promete. Promete, hein? Né? Vai ser impactante, né? Vai ser. Então já prepara o coração aí. Lágrimas aí. Pega a caixinha de lenço, deixa aí na mesa, porque hoje tenho certeza que vai emocionar o seu coração esse testemunho. Como a gente sempre fala, ouvir a voz do Criador para o casamento é a melhor coisa. E a pergunta é essa: você tem feito devocional aí com a sua família, com o seu cônjuge, o seu devocional individual? Pois é, aqui no Bem Casados a gente faz o devocional também com você, e aí você aproveita para ouvir a voz do Criador. Eu quero pedir ajuda a Michele, e a gente vai falar justamente sobre cancelar todos os erros do passado. Você foi perdoado? Você se sente perdoado por Cristo? E sobre esse cancelamento de dívida, né? Quem é que nunca teve dívida? E aí parece que quando a gente fala de dívida, fala alguma coisa financeira, mas o termo, e biblicamente, tem muito a ver isso mesmo. Uma dívida que nos assola de alguma maneira, o pecado, ele também faz isso. E é por isso que eu quero compartilhar com você. Ajuda a gente, Michele, por gentileza. Efésios, você vai ler justamente do capítulo 4, versículo 29 até o versículo 32. Repetindo aí para você que está nos acompanhando, Efésios 4, de 29 a 32, por favor. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Muito bom, esta é a palavra do Senhor. Então você está pegando um texto que Paulo está falando justamente para a igreja de Éfeso naquela época, né? Aos irmãos ali, os Efésios, uma exortação à santidade. Se você ler todo o trecho aí, na verdade, do capítulo 4, você vai perceber que culmina, e na verdade ele é a antecipação, ele é a preparação para o tão áureo capítulo 5, que fala sobre o casamento. Então veja, antes do casamento deve vir a santidade. E ao mesmo tempo, em relação assim, no começo eu falei sobre como cancelar, né, todos os erros do passado, como é que isso acontece na nossa vida, por que Deus faz isso com a gente e o que a gente deve fazer com isso. Por isso, perdoar, em primeiro lugar, é isso mesmo, é cancelar uma dívida. E esse termo, como eu falei, ele vem justamente do meio financeiro, da contabilidade, né? Ou seja, é dizer que uma dívida foi totalmente paga. E eu sei, e você sabe disso também, que perdoar não é o mesmo que esquecer. Obviamente, perdoar é algo que eu escolho fazer. Já eu não posso controlar a minha memória. Então, esquecer é algo que eu não sou capaz. Eu não consigo controlar isso. O erro
o problema que aconteceu lá no passado, ele pode vir à memória. A maneira como você reage a ele é que é diferente através do perdão. Quando há perdão, mesmo que a memória nos traga aquele erro, ele já não dói mais. É como se fosse uma cicatriz. Uma vez fechada, mesmo que você toque ali, você vê. Você lembra como foi o corte. Mas quando você toca, você não sente mais. E é por isso que perdoar significa abandonar de vez, de uma vez por todas. A mágoa significa se livrar da ofensa e libertar também a outra pessoa. E é por isso que o próprio Senhor, nosso Deus, quando ele fala lá, e aí eu quero acompanhar aqui e abrir com você, lá em Colossenses, por exemplo, no capítulo 2, deixa eu lembrar aqui, ó, deixa eu estar com você aqui, Colossenses 2, justamente, ó, olha o que diz o texto, Colossenses 2, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ou seja, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Colossenses 2,13. Agora, veja como que Paulo, para os Colossenses, vai usar justamente o termo técnico do meio financeiro, né, ou da contabilidade. Versículo 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, Cristo Jesus, ele pega todo o nosso pecado como se fosse uma nota promissória do diabo lá, né, que nos acusava, o nosso acusador, e ele toma justamente essa nota promissória do pecado e da morte e encrava com o seu perdão no Calvário e pela morte do seu filho, tetelestai, totalmente pago. Foi nos dado o perdão. E agora eu posso confiantemente, nos méritos de Cristo, pedir perdão mesmo que eu venha cair, só que eu não sou mais acusado e eu não ando no pecado, eu já não sou dominado por ele. Por isso, se cada um de nós, pensando agora no casamento, justamente ao receber desse dom gratuito do perdão, se a gente compartilhasse diariamente com o nosso cônjuge, todos os casamentos seriam totalmente transformados pelo poder do Evangelho. E cada lar seria um lugar de refúgio e tranquilidade, tanto de cônjuge para cônjuge, como de pais para filhos. Por isso, eu quero terminar dizendo isso. A gente ouve falar com frequência sobre como administrar o perdão. Isso significa, em primeiro lugar, você recebeu o perdão através de Jesus Cristo. Amor incondicional, misericórdia e graça de Deus. Agora, cabe a nós, como cônjuges e os casamentos que precisam ser tratados com o perdão, fazer circular, retroalimentar o coração um do outro com o perdão. Que o Deus de toda graça que te perdoou possa ministrar pelo seu espírito ao seu coração de maneira tal que você possa compartilhar com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus amigos e até aquela pessoa que você sabe que você precisa dar uma ligadinha para ela e dizer, olha, tanto tempo que eu não falo com você, eu te perdoo em nome de Jesus. Ou até mesmo você pedir perdão. Quem sabe? Aí começa justamente um novo lugar de refrigério e refúgio para o seu casamento. E esse lugar começa no perdão, que nós recebemos de Deus. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E aí, Michele? Agora a gente vai ver o testemunho do nosso casal de hoje. Bruna e Beto cresceram no mesmo bairro no ABC de São Paulo, mas não se conheciam. Até que um dia, Beto passou a morar exatamente na mesma rua que Bruna. No entanto, não houve nenhuma aproximação. Até que Bruna, uma menina moleca que gostava de jogar bola na rua, acertou uma bolada em Beto. E daí tiveram o primeiro contato e a primeira paquera. Não demorou muito e iniciaram um namoro que durou 8 anos. Sim, 8 anos, já que eram bem jovens e bem imaturos. Após esses anos de namoro, decidiram se casar em 2011, já que estavam apaixonados e queriam seguir a vida juntos.
casamento passou por muitos altos e baixos, alegrias, tristezas, decepções e decisões que geraram grandes impactos na vida desse casal. Até que o encontro com Cristo chegou e mudou completamente o curso dessa história, trazendo um verdadeiro entendimento de casamento e fé. Estamos de volta. Sejam bem-vindos, Beto e Bruna. Legal vocês estarem aqui e contarem para a gente um pouquinho desse testemunho de vocês, que eu tenho certeza que vai ser impactante para as pessoas. Com certeza. Beto e Bruna, sejam bem-vindos. Deus abençoe muito vocês, viu? Obrigado, amém. Obrigado pelo carinho de comparecer. Nós agradecemos, ficamos muito felizes de estar aqui, poder compartilhar isso com vocês. Bom demais. E aí, Michele? E aí a gente quer saber já desde o início, né, como começou o namoro de vocês, assim, os detalhes, né? A gente já viu um pouquinho ali, a gente sempre vê um pouquinho no nosso vídeo, mas agora a gente vai nos detalhes, né? Como foi esse início de namoro aí até o casamento? Bom, você quer? Pode começar. Então vamos lá. Nós nos conhecemos porque morávamos no mesmo bairro, né? Porém em locais diferentes. E ele se mudou para minha rua, né? Eu era bem moleca e gostava bastante de jogar futebol, e ele era o vizinho novo. E um dia eu acertei ele com uma bolada, não pedi desculpas, e ali a gente teve o primeiro contato visual, né? E aí ele ficou passando sempre, enfim, até que um dia ele conseguiu meu telefone, não sei como, e ele me ligou, me convidou para a gente se encontrar, conversar, se conhecer, e a gente se encontrou algumas vezes, conversamos, nos conhecemos, e com um mês a gente já estava namorando. Foi bem impactante, né? Porque na época eu era bem jovem, tinha 15 anos, ele tinha 23, e foi um pouco impactante para a família. Minha mãe não esperava, assim, que iniciasse o namoro mais cedo, né? Mas logo criamos vínculos, porque eu conhecia a família dele bem rápido, apesar deles morarem no litoral, e engatamos o namoro aí, né? Sim, de 8 anos, né? De 8 anos, que durou até por conta da nossa idade, principalmente eu que era bem jovem e naturalmente não tinha maturidade, né? Então, perdurou por mais tempo para a gente ir amadurecendo as ideias, até mesmo pensar sobre casamento, enfim, no futuro, né? Sim. E durante toda a fase do namoro, né, que passa pela sua adolescência e juventude, Sim. Ele já era um jovenzinho de 23 anos e tal, Sim. mas vocês ainda conheciam alguma igreja, o evangelho? Não, vocês não eram crentes. Não, tanto eu quanto ele, nós não conhecíamos, né, não crescemos em lares cristãos. No entanto, com mais ou menos 19 anos, eu fui convidada, eu já tinha uma amiga que era cristã, fui convidada para uma igreja local, e ali eu tive meu primeiro contato com Cristo, de fato, né, apesar de ter crescido numa família católica, né, eu nunca me senti à vontade, participei, né, dos processos, né, mas não tinha uma ligação, e ali eu senti essa ligação, né, e ali eu comecei a frequentar e comecei a ver algumas coisas também no qual geraram alguns impactos também durante o nosso namoro, enfim, e somente ele não frequentava nenhuma igreja, né, e não tinha nenhum contato, Não. né. E você, quando ela frequentava, você se importava ou não? Você não queria saber de igreja? Era aquele jovenzinho bem... Sim, não, eu tinha muito preconceito com a igreja, porque eu tinha preconceito pelos próprios testemunhos, né, de muitos cristãos, né, eu via que via para a igreja e não condiz o que era, né, pelo menos, né, enfim, isso aí eu fiquei com uma barreira, só que eu não ligava dela aí, né? Dela aí, né? Não, nunca liguei. E aí vocês foram para o casamento, decidiram casar. Depois de 8 anos você já ficou, né, mais madura, e aí vocês... Achávamos que estavam optaram pelo maduros. casamento. Até porque com um namoro muito longo, que não é o que se espera de um Sim, casamento, foi. né? A nossa família começa a falar, e aí, quando vai ser o casamento? Então a gente foi levado, sim, nós, né, nos amávamos. Sim. No entanto, a gente foi levado pelo tempo de namoro, aí começa a vir, né, a cobrança de casamento. E aí, em 2011, nós consolidamos e firmamos nossa aliança, né?
Foi. de casamento. Uhum. Meu casamento foi uma data muito marcante, porque na época o meu padrasto ele estava doente, eu queria alterar a data até do casamento, mas como eu tinha irmãos que moravam longe, então a gente preferiu mesmo naquele processo manter para que todos estivessem juntos, e foi algo assim muito lindo. Foi uma data muito marcante pra gente em todos os sentidos, também como família. Uhum. Foi um Uhum. presente de Deus Sim. mesmo, né? Foi. Uhum. E aí, mas vocês acham que vocês estavam maduros o suficiente pro casamento? Não. Não, de forma alguma. Não. Não, Na né? época o Beto tinha quantos anos quando vocês casaram, Beto? 31. 31. 31. E você 8 anos mais nova, Sim. mais ou menos isso, né? Isso, É. 8 anos mais jovem, casei com 23. Aham. E nós não tivemos nenhum preparo, Uhum. né? Não. Assim, conversas, né? Em família mesmo. Mãe, ensinando o beabá, né? De uma Uhum. dona de casa. Mas, assim, no fundamental, que eram os princípios mesmo, né? De um casamento, realmente a gente não teve isso. E, automaticamente, isso iria impactar nosso casamento. Porque até então a gente achava que a gente ia fazer funcionar, né? Uhum. Porque o que eu ia falar é o seguinte: 31 anos, ele já era um homem bem adulto. Sim, Então a gente não tá falando de maturidade de idade. sim. Não. Né? É Sim. de- A gente tá falando de de maturidade, de entendimento mesmo. entendimento, de um Sim. homem É. realmente maduro, de que entende que ele casou e que ele tem que seguir, Exatamente. né? E você já tava na igreja. Sim, já estava. Até durante o namoro, algumas coisas já me incomodavam, né? Porque a gente não levou um relacionamento de acordo com a palavra de Deus, né? Nós nos relacionamos, né? Fisicamente, não tínhamos esse entendimento. E durante o namoro, isso já me incomodava, porém, né? Eu tinha alguns receios, né? Eu consegui por um período segurar isso, porque eu já entendia que aquilo não seria perfeito, que até então eu não sabia que tinha um embasamento bíblico para que a gente tivesse realmente um casamento de acordo com a palavra do Senhor. De certa forma, alguma questão de consciência já Sim, mexia já com você. pesava comigo bastante, tanto que eu quis muito casar, até por essa questão, né, de fazer tudo certinho, a partir dali começar algo correto, né? Muito, o que eu vejo, assim, só para trazer de exemplo o pessoal de casa que nos assiste, como que é diferente, por exemplo, jovens e noivos que têm a oportunidade de receber Sim. o curso de noivos, que tem aqui em Pinheiros, por exemplo, e os aconselhamentos de preparação para o casamento. Vocês acham que teria feito toda a diferença no início, se vocês já tivessem conhecido o Evangelho da Graça? Sim. 100%. A gente não teria nem namorado não. 8 anos, É. a princípio, né? Nós teríamos, hoje eu vejo real necessidade, assim, de ter o princípio bíblico, assim, ele é fundamental, porque o casamento, ele começa de forma totalmente diferente. Um casal, cristão, ele vai enfrentar dificuldades, mas são dificuldades completamente diferentes, não tem consequências de um relacionamento começado de forma errada, né? Então, faz toda a Até mesmo eu diferença. também, tipo, entender. Eu não entendi o que era casamento. Pra mim Sim. foi, tipo, já vai estar dando 9 anos, né? E aquela cobrança, estamos casados. Era Foi pelo só juntar as ciclo. malas e ir pra Porque debaixo praticamente de um eu falava teto. que a gente era casado, que a gente já morava junto. Sim. Então, eu falava, a gente é casado, pra casar pra quê? Era, Entendeu? Então, era nunca só uma tive... questão de documentos. Exatamente. Sim, Ah. de forma Roberto, agora perguntando assim, né? Porque, obviamente, a gente entende a questão, vocês não conheciam o Evangelho, não estavam na igreja, não tiveram essas orientações dos pais de vocês. Mas hoje, e aí a gente vai falar disso daqui a pouco, que é o fato de vocês ainda não terem filhos. Mas o que você diria para os seus filhos hoje em relação ao namoro? Deixaria acontecer normalmente tão cedo? Ou vocês dariam algum outro tipo de orientação quanto ao tempo de namoro e quando começar? Ó, acho que tempo, eu acho que, assim, parte de idade, acho que isso não afetou tanto, pelo menos na nossa, né? Ok. Mas o que a dica que eu lhe dou, sei lá, o que eu falaria para meus filhos, é orar. Tinha que orar, e se que seja uma menina ou meu filho fosse para ela, a outra pessoa tinha que estar no mesmo pensamento de Cristo. Não adianta só um Na mesma maratona. na mesma maratona, os dois querendo seguir Cristo. Ir lá, os dois, ou a gente, ou as outras famílias que não seja cristão, orar. Porque Deus vai dar a direção. Certo. Ele vai saber que é momento ou não, se é hora ou não, né? Mas eu acho que a base tem que ser os dois. Se um não tiver, como que ela tentou comigo, né? Vamos colocar assim. Ele não é convertido. Eu vou casar e ele vai ser convertido. Sim.
Sim, Eu- ela arriscou, né? Arriscou. Sim, apostei as fichas. Então, É. então agora eu queria focar a mesma pergunta para a Bruna. Bruna, você começou muito nova a namorar, com Exato. 15 anos. Sim. O que você diria para sua filha hoje? por Eu exemplo? diria para ela não começar a namorar, porque eu tenho até um exemplo sobre esse assunto, que eu tenho uma irmã mais nova. E a irmã mais velha sempre é uma referência, né, Uhum. para o irmão mais novo. E eu não fui uma referência para minha irmã. Minha irmã, quando ela estava na fase dos 13 anos, que é uma fase da puberdade, Uhum. né, tá entrando na adolescência, ela falou, mãe, eu vou namorar com 15 anos. Não, Denise, você é muito jovem. E aí a minha irmã falou assim, não, mas a Bruna começou a namorar com 15 anos. Uhum. Então, até por uma questão de ser referência mesmo para Uhum. os outros adolescentes, né, seja da sua casa, sejam coleguinhas de escola, porque a gente é referência onde a gente está, né? Exato. E eu sei o impacto que isso gerou dentro da minha casa. E hoje, olhando para trás, claro que eu vivi uma fase que não era para ter vivido Não era a naquele fase momento. adequada isso, naquele Tinha que estar momento. vivendo estudo, buscando formação Exato. e também amadurecendo, né, para ser uma jovem, porque eu era uma O namoro na adolescente. adolescência com 15 anos trouxe percalços no casamento para você? Você acha que afetou? Com certeza. Apesar de eu ter tido uma mentalidade mais para frente, né? Amadureceu mais cedo? Muito mais cedo, né? Tanto que eu, com 23, eu estava bem à frente dele com 30. Acho que por conta até da criação, né? Uhum. Como ele morava sozinho desde os 17 anos, então ele não tinha uma base. Eu sempre morei com os meus pais, né? Então isso gerou, sim, algumas consequências futuras para o casamento. Tá Uhum. certo. Mas vamos seguir na cronologia, né, dona Michele? Isso. E aí, como é que foi o início do casamento de vocês? Assim, você não era cristão, então você não tinha esses princípios bíblicos de entendimento para o casamento. A Bruna já tinha. Conta pra gente assim, um pouquinho desses conflitos, porque aí começou a ter conflito. Sim. Como que foi isso aí? Acho que no máximo, assim, a gente sempre se amou, a gente, né, sempre foi amigos, né, a gente sempre conversou tudo. Só que o fato de ela ir para a igreja, claro, ela estava sendo preenchida, né, e eu tinha um vazio. Então esse vazio eu procurava em coisas. Uhum. E essas coisas, geralmente, eu fazia sozinho. Uhum. Eu nunca ia com a Bruna. Então isso gerava muito atrito, porque eu, na época, eu era egoísta, né, então eu fazia todas as coisas sozinho. Uhum. E isso foi impactante pra gente, né? A gente brigava muito, assim, e a gente acabou se afastando muito, né? Sim. Sobre isso, mas por causa disso, por mim mesmo. Porque você não tinha, na verdade, uma cosmovisão com as lentes do Evangelho. Então, essa lente, ela não alcançava, a lente do Evangelho não alcançava tanto de maneira holística a sua vida pessoal com Deus, como também o próprio casamento em si. Então, talvez você vivesse alguma coisa desordenada, né? O casamento é só um estado que eu estou com alguém. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Exatamente, você isso usou a mesmo. palavra perfeita. Até porque quando eu comecei a realmente ter uma frequência que eu não tive no namoro, né? Eu ia, mas ainda não tinha uma firmeza. Depois do casamento, eu quis mais, né? Quis me aprofundar, enfim. E ele falava, mas culto de noite, não existe isso. Uhum. Mas mesmo assim, porque eu já tinha entendimento que eu precisava do alimento, eu precisava, né, dessa conexão com Deus. E eu não queria abrir mão disso, mas isso também afetava o meu lar, porque ele sentia que eu estava deixando ele, né? E ao mesmo tempo ele me deixava porque ele fazia atividades no qual ele não tinha esse entendimento que tinha a unidade, né, do Uhum. casamento. E Era esporte? Era o que ele... era esporte, assim, porque ele praticou todo tipo de esporte. Então ele fazia, por exemplo, pesca de caiaque. Então Eu vi caiaque, uma foto ali, motocross também. moto, caiaque, né? Esportes radicais. Sim, em geral. Era essa fase aí. Era. Isso. E gosta Aí até ele- hoje. Eu gosto, mas... Bom, depois que eu me converti, Tá certo. né? É. Mudei. Mas aí depois... Enfim, A eu gente vai chegar parei. lá. A gente vai Vamos chegar chegar lá. lá. A gente vai Sim. chegar lá. E aí, como ele faz esses esportes radicais, ele não te levava, né? Não, até porque a Isso pra maioria ele era deles- prioridade, né? É porque ele via assim, eu preciso, é a frase que ele usava, eu preciso ter o meu momento de lazer. E eu falava, mas a gente precisa ter uma qualidade também como casal. E ele tinha dificuldade de enxergar essa necessidade, no qual eu me sentia bem vazia, né? Ficava muito sozinha. Mas nesse período aí eu me alimentava ainda mais de Deus e eu sempre ali orando por ele, para que Deus tocasse nele, né? Para ele entender mesmo o casamento e a gente levar uma vida
Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vai preparar para o próximo bloco, só para gerar uma atenção no ar aí com você. Então, nesse micro-universo de vocês, ou nesse mini planetinha de vocês do casamento, onde cada um estava de um lado do hemisfério, por exemplo, só para... entrou um terremoto aí no meio. Sim. E a gente volta já no próximo bloco. Por isso eu quero... você está curioso para saber que terremoto foi esse na vida do casal? Mas segura esse breakzinho aí, 1 minutinho de vídeo, tem um recado importante da IPPTV para você. Alô, você, membro da família IPP. Começamos a nossa jornada para a construção do nosso novo templo. Tudo para a glória de Deus. O novo templo será um espaço maior, mais confortável para nós acolhermos mais pessoas para ouvir o evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse empreendimento é um testemunho da união, do esforço, da unidade dos membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A nossa união é o coração desse projeto. Juntos trabalharemos para construir esse templo para a glória de Deus. Precisamos da sua ajuda, da sua doação, não importa o valor, nós queremos a sua participação nesse lindo projeto. Obrigado pela sua contribuição e generosidade. Deus abençoe você. Voltamos aí, é muito importante você fazer parte da obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por isso você pode se tornar um membro online da IPPTV. Vai lá, se inscreve, tem várias maneiras de ofertar e contribuir para o crescimento da nossa igreja. Você já ofertou para a tenda de adoração, para o crescimento da obra missionária? Você está sendo alimentado aí pelo conteúdo da IPPTV? Ajuda a gente para fortalecer cada vez mais a obra missionária do Reino de Deus. E a gente voltou com o testemunho desse casal maravilhoso, Beto e Bruna. E aí, Beto e Bruna, a gente estava falando agora há pouco, antes do break, justamente que no universo de vocês, cada um numa ponta do hemisfério, se afastando aí por causa das atividades, esporte, caiaque, motocross, a Bruna orando, daqui a pouco veio um terremoto. O que houve? O que aconteceu que abalou o casamento de vocês? Como o senhor mesmo falou, né, pastor? Estava muito distante, e nesse meio termo eu acabei, né, traindo a Bruna, e ela acabou descobrindo, e a gente acabou se separando, né? A gente ficou, eu não lembro quanto tempo a gente ficou. Então foi uma separado. infidelidade mesmo, foi uma traição mesmo. Foi, uma fidelidade. E a gente ficou separado um bom tempo, né? 6 meses. 6 meses, né? Você saiu de casa, Bruna? Sim, foi um choque, né? Porque apesar das dificuldades, eu sempre fui muito tranquila. Eu nunca fui ciumenta, porque eu sempre pensava assim, cada um com a sua consciência. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu penso, e a mesma coisa é ele. Então foi um choque muito grande, até porque não havia sinais, né, de que isso... eu não consegui perceber, né, os sinais vermelhos, né, apesar da distância que a gente estava tendo já por conta dessa vivência. Vocês tinham quanto tempo de casado? A gente tinha 6 anos de casado, quando isso aconteceu, né? E foi, assim, um impacto muito grande sobre a minha vida. Ali, no momento, eu não consegui nem raciocinar, e a primeira reação que eu tive é, não quero mais, estou saindo de casa, nem pensei em colocar ele para fora, eu preferi eu sair, né? Porque a mágoa é muito forte na hora, né? No meu caso, eu acredito que foi a decepção, Sim. Porque quando você confia, né, piamente em alguém, e você sempre pensa assim, isso acontece só no vizinho, não vai acontecer na minha casa. Uhum. Então, para mim, foi um impacto muito, muito grande. Então, eu fiquei frustrada, né? Foi pela desonra mesmo, até porque eu casei, eu sempre fui aquela menina sonhadora, casei pra sempre. Uhum. E aí, quando você né, recebe esse tsunami, recebe um terremoto, uma coisa que tira o seu eixo, né? Abre, assim, uma cratera no chão. O elo da confiança foi quebrado. Isso, né? E aí aquilo, pra mim, eu falei, eu não vou conseguir confiar. Então, a melhor decisão que eu tinha naquele momento era me distanciar e ir embora, né? Só que até então a gente não
não assinou, né? Nada assim Não. de imediato. Vocês Eu tava, só acho que, se processando. Se afastaram, né? Isso, a gente... O que não é só, é muito, né? Muito. Porque abala Sim. tudo. abala não só o casamento. Eu falo muito sobre isso quando a gente fala sobre essa questão, que uma infidelidade ou qualquer coisa que gera para o casal, ele gera para a família. Então, todos sentem, gerou impacto na família, porque a gente sempre foi muito unido, né? A convivência muito legal. Então, ele não decepcionou só a mim, ele decepcionou a família toda, né? E isso gera um sentimento também de sofrimento para quem está ao redor. Para todos que estão Para ao redor. todos os envolvidos, né? Eu falo que um casal, ele não vive... A gente acha que só está na redoma do casal, mas Não. nas nossas vidas impacta todos que estão ao nosso redor. Isso Sim. afetou de que maneira você, Beto, quando Bruna sai de casa, qual foi o impacto na sua vida? Eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei bem chateado mesmo, porque ali eu vi o quanto eu amava ela, né? É. E uma pessoa companheira que sempre estava do meu lado, e isso me fez mal muito. Mas fez muito mal, só que faltava algo em mim ainda, né? Ainda não tinha um faltava, evangelho. Não tinha. Faltou, eu fiquei chateado, não colocar que foi o remorso. Talvez não foi um arrependimento. E isso, a gente voltou, né? Depois de 6 meses. Não foi a mesma coisa o casamento. Claro. Desse período inteiro não foi, porque, claro, ela tinha um coração ferido. E aí, como falei, aí, em vez de eu querer parar de querer buscar algo para mim, aí acho que eu quis buscar mais ainda. Mesmo ela voltando. Mesmo ela voltando, porque eu tava desesperado querendo procurar alguma felicidade. E eu não encontrava no casamento, não encontrava em lugar nenhum. Tudo que eu fazia não tinha... Não preenchia esse vazio. Não tinha. Tinha um vazio imenso. E até um dia que, nessa vez a gente se separou de novo, que eu, totalmente egoísta, eu estava numa ascensão na empresa, eu estava com, vamos colocar, status legal, famosinho, tudo que um homem solteiro queria ter. E eu tinha tudo naquele momento, aí onde, outra vez, não foi uma traição, mas foi uma paulada, depois de quase 20 anos juntos, eu chegar para ela e querer o divórcio. E aí, muito mais uma questão de orgulho e realização pessoal sua, Sim, individualista, é isso? Que Individualista. aconteceu naquela Totalmente, E aí, que para ela também, né, acho que foi mais um baque que ela também teve que receber. E desde então, né, tipo, a gente foi uma luta para ela, se quiser falar, a luta que você passou, que não foi fácil, hoje eu entendo. Porque imagina você, quanto que a gente é egoísta de chegar para uma pessoa, porque a gente está maquinando isso um ano, que seja um ano, e a gente chega para uma pessoa que não sabe de nada e quero o divórcio. Você não acordou naquele dia, hoje eu vou pedir o divórcio, né? Ou seja, é também uma infidelidade emocional, Sim. que é uma facada nas costas, né? Porque a pessoa não espera tanto uma traição, seja com outra pessoa e tudo mais, quanto esse tipo de traição de realização individualista. Né? Individualista, pessoal. E aí, só pra gente... Porque agora a gente vai entrar na conversão do Beto, né? Nesse período que eles passaram separados. Já tô dando spoiler aqui. Claro. Rapidinho, como foi pra você, Bruna, quando você pegou ele te pegou com esse pedido, né? De divórcio. A sua reação. Então, eu pensei, poxa, a gente, né, superou uma situação já bem difícil. Que seria, assim, a princípio seria a pior situação do casamento, a traição, né? Sim, porque você fere não só a questão física, né, a questão emocional, espiritual, você quebra um elo, você quebra uma aliança, né? E para você reconstituir essa aliança é algo bem difícil. A gente estava trabalhando ainda nisso, né? Eu passei de uma pessoa não ciumenta para uma pessoa extremamente ciumenta, desconfiada, e isso gera muito atrito. A gente já vivia num ambiente desconfortável e ele ficava irritado. Isso foi um dos motivos pelo qual também ele se preenchia ainda mais com coisas e ficava distante, porque ele queria evitar o conflito das conversas das cobranças, porque era um processo, né, que a gente tinha que passar. E aí quando ele veio com esse pedido, né, de divórcio, foi algo assim que eu fiquei mais chocada ainda, porque ele aparentemente estava muito bem, assim, a gente não brigava, conversávamos, né, sempre fomos muito amigos, como ele falou, e aí eu falei, mas como assim você quer o divórcio? E aí foi rápido, né? Foi tudo muito rápido. Você saiu. Ele só
Eu falei, mas me dá uma justificativa para isso, né? Ele, eu não tô me sentindo vazio, eu não tô preenchido, não tô feliz no casamento, nem sei se eu queria estar no casamento. Eu falei, como assim? Você tá casado há 11 anos? Mas ele não tinha, ele tava totalmente cego, né? Eu via uma cegueira realmente diante dele, eu sabia que não era ele, eu sabia que ele estava sendo influenciado mesmo em relação a isso, e nada eu podia fazer a não ser orar. Resisti muito antes de sair de casa, né? Eu orei muito, pedi muito a Deus, misericórdia, e por ele, né? Mas eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos, né? Não se faz um casamento sozinha. E aí chegou o ponto que ele falou, eu tô decidida e realmente é isso que eu quero, e aí eu saí de casa e dessa vez, de fato, a gente se divorciou realmente. Né? No papel. No papel, oficialmente. E aí, você ficou em casa, ele saiu? Não, eu saí de novo. Você saiu de novo. Eu fui pra casa da minha mãe, porque por que eu saí e não coloquei ele pra fora? Porque eu não me sentia bem no ambiente. Então, sabe, aquilo me pesava ainda mais, eu me sentia mais ferida, eu falei, eu preciso sair desse ambiente tóxico que estava me ferindo muito. E aí você foi para sua mãe, vocês se divorciaram, você foi viver a sua vida, né? E você, Beto, como é que foi que agora você estaria do jeito que você queria. Do jeito que você queria, completo, né? Tipo assim, agora eu vou ver a minha vida como eu quero. Como é que foi isso daí? Então, quando aconteceu isso, como eu disse, você tava felicidade, né? Parece que o que o homem solteiro queria. Ganhou a sua liberdade. Ganhei minha liberdade. E aí foi uma angústia tão grande. Tudo que eu fazia não preenchia. O vazio aumentou mais aí. Eu chorava, ficava... às vezes eu pegava a moto, andava e ficava chorando. Eu falei, mas por que eu tô chorando? Tipo, triste, tava muito triste. E eu não entendia aquela tristeza, porque nada que eu fazia eu não preenchia. E até um dia que eu estava ouvindo um louvor, eu tinha ido lá pro Brás, eu estava na Avenida do Estado, e eu ouvi uma voz, não sei explicar, mas eu ouvi uma voz, eu te livrei da morte. Aí, veio essa voz na sua mente. Voz na minha mente. Aí, quando eu te livrei da morte. Quando eu vi isso, eu tive que parar a moto para chorar, mas de alegria, que eu nunca tinha sentido aquilo. Agora, só rebobina a fita um pouquinho, só para a gente entender, pessoal de casa também, porque a Bruna já devia estar semeando alguma coisa no seu coração. Você não era crente. Por que você estava ouvindo louvor na moto? Porque minha mãe era cristã e a Bruna também. E aí, quando eu estava no fundo do poço, vamos colocar assim, mesmo não estando no fundo do poço, Você não estava, quer dizer, você achava que não estava, mas estava. Mas estava no fundo do poço. Uhum. E a gente, Jesus ficou em mim. Uhum. Eu sabia que eu tinha que preencher com alguma coisa. E eu sempre gostei de ouvir louvor, mesmo eu não entendendo. Okay. E até, né, eu só ouvia de alguém falar, mas nunca tinha visto. Até o momento que eu estava na Avenida do Estado e senti aquela paz. Uhum. Que foi uma alegria que eu nunca senti na vida. Você pode dizer hoje que o Espírito Santo te convenceu do teu estado de miséria? Sim, com certeza. Naquele momento ele tocou o seu coração? Tocou. A partir daquele momento lá, eu mudei minha vida. Eu mudei meu jeito de ser. E aí você parou a moto? Na verdade, nesse dia eu voltei para casa, eu cheguei na sala e falei, Jesus, me leve embora. Porque eu não quero mais ficar nesse mundo, não faço mais parte disso. Para mim não faz sentido eu estar aqui. E aí eu comecei a orar e eu coloquei todas as minhas motos no WhatsApp, assim, para vender. E aí meu irmão me ligou desesperado. Tipo, o que foi? Tá precisando de dinheiro? Tá? Eu falei, não, Betão, eu morri, cara. Ele falou, como assim você morreu? E ele veio no outro dia em casa, eu falei, como assim você morreu? Eu falei, morri. Jesus me salvou, cara. Eu nasci dia 12 de abril. Eu sou uma outra pessoa. Nasceu de novo? Nasci de novo. E eu senti aquela sensação de nascer de novo. E aí, eu falei, nesse dia já impactou meu primo, porque meu primo também, ele também sempre falou de Jesus para mim. E um dia eu mandei a mensagem para ele, e eu falei assim, eu vou te passar aí 7 horas para te pegar você. E aí ele falou assim, como assim? Não, 7 horas eu vou passar para te pegar. E ele não sabia nada. Eu fui lá, passei 7 horas na casa dele, vamos na igreja. Daí ele começou a chorar no carro. Porque ele falou que estava orando naquela semana,
Olha aí. Porque ele já estava com a fé baixa. Ele falou que queria um milagre. E aí ele sabia como era a minha vida. E eu Sim. cheguei falando de Jesus para ele. Da sua experiência da minha conversão. Exatamente. E aí já impactou ele já. Começou ele já. E a gente começou a buscar junto. A gente começou a buscar. Ele me ensinou. Eu nunca tive uma Bíblia. E aí ele me deu uma Bíblia de presente. Eu comecei... Seu primo te deu a sua primeira Bíblia. Foi. Então você lembra dele como a pessoa que te deu a primeira Bíblia. Sim. Vou fazer uma pergunta para você de casa aí, você que está nos assistindo aí, se quiser até fechar aqui no pastor, viu, pessoal aí, Mateus, fazer uma pergunta muito séria para você que nos assiste. Você se lembra de quem te deu a primeira Bíblia? Quando você se converteu, você ganhou a sua primeira Bíblia? Ponto. Agora, quem se lembra de você como alguém que deu a primeira Bíblia para ela? É importante evangelizar entregando a Bíblia. Faz toda a diferença. É isso, Bruna? E como é que você ficou sabendo desse momento de conversão aí? Não, tem mais. Tem mais, tem né? a história dele completa da conversão. Dele ir à igreja, né? Foi. Contar tudo. Aí eu Exato. tava, foi. Aí Depois eu a gente tava... volta para Bruna. Não, exato. Então, aí eu comecei a buscar, ler a palavra. Aí eu perguntei pro meu primo como que a gente tinha intimidade com Deus, que eu via as pessoas falar, Olha como aí. a Bruna falava, como que a gente tem intimidade com Deus? Aí ele deu um exemplo, falou para mim, ó, se você tiver 100 pessoas, se sua mãe tivesse lá e te gritasse, você não ia ouvir a voz dela? Eu falei, sim, com certeza. Então, com Deus, você tem que orar, você tem que ler a palavra. Você fazendo isso todo dia, você vai ter uma intimidade com Deus. Vai conhecer a voz dele. Sim. E aí eu comecei a fazer isso. Eu acordava 3 horas da manhã para orar. Alguém, eu não sei, falou que a oração mais forte era 3 da manhã, então eu acordava 3 da manhã. Tem uma piadinha, Beto, que é assim, né? Hora de madrugada que a fila é menor. É claro que não é assim, né? Mas buscar de madrugada realmente é muito gostoso. Sim, eu acordava todo dia 3 horas da manhã para orar. E aí eu orava, eu lia a palavra, e aí eu tava como uma esponja nova lendo a palavra. Ok. E aí, até chegar uma hora que eu tava lendo Mateus, e lá eu sabia que divórcio era uma coisa horrível, porque os outros falavam, até quando eu vi que Jesus falou do divórcio. E aí, quando Jesus falou de divórcio, eu orei ali, e me entreguei de novo para ele e falei se ele quisesse me dar uma segunda chance. E se fosse da vontade dele reatar nosso casamento. Que no caso aí foi a terceira chance, né? Terceira. Terceira. É isso aí. Na verdade, minha dívida, não, eu falo, é minha dívida de 1.000 denários, 500 é pouco ainda. E aí eu comecei a orar pela Bruna, e isso a gente afastado. A gente Separado mesmo, É isso, e eu só buscando em casa. E aí eu começava a ir nas igrejas, só que eu não conseguia ouvir. Tudo que os pastores falavam, eu não gravava. E eu sou uma pessoa que gravo muito. E até o dia que eu li João 10, e Jesus fala ali no versículo 27 e 28, e ali joguei minha alma ali. Eu joguei minha alma, falei, Jesus, eu quero ouvir a sua voz. E até que depois eu indo no interior, um pastor indicou a igreja IPP, de Pinheiros, e eu fui no Conexão com Deus, e ali eu senti uma paz. Quem estava pregando no Conexão? O Hernandes. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Foi. Estava pregando naquele dia. Estava pregando E você aquele dia. sentiu paz? Eu senti paz antes de ir do culto do pastor Hernandes. Foi quando eu cheguei e vi todo mundo lendo uma palavra e quieto. Eu me senti em casa. Você sentiu paz também, porque Senti paz. O povo presbiteriano estava quietão assim, Sim, né? eu vi uma reverência pro Senhor. Uhum. E eu sempre, e mesmo não sendo, eu achava que era, não sendo crente, eu falava, a gente tem que estar. Por que não adianta a gente sair de casa e fica não, vai lá. Olha que legal aí, você que está em casa, segura essa lição aí. E principalmente você que chama a gente de sorveteriano. O silêncio e a reverência também toca a vida das pessoas, né? É importante. Tocou que legal, que legal. E quando eu lembro até hoje, o Hernandes pregou do leproso que chegou para Jesus e pediu para ele. Falou, você quer me curar? E claro que eu quero. E foi essa passagem que ele... E aí eu já... E aí, o leproso espiritual foi tocado naquele dia. E aí? E aí eu fiquei orando, buscando, lendo em casa. Orando pela Bruna. Pela Bruna, eu acordava todo dia 3 horas da manhã para orar por ela, que eu sabia que ela... O mal que eu tinha causado por ela. De tudo, desde o primeiro até do agora. Tipo, o que eu fiz com uma pessoa que eu amo, que eu sempre amei, que sempre cuidou de mim, que sempre orou por mim. E até um dia que eu levantei e fiz uma oração e pedi para Jesus. Falei, Jesus, se for da sua vontade, ou coloca a Bruna de novo no meu caminho, ou me tira porque eu quero seguir o Senhor, eu não quero atrapalhar
Nem que se eu for que nem Paulo, sem casar de novo, mas eu quero seguir o Senhor. E quando eu orei isso, chegou uma mensagem dela no mesmo momento que eu parei de orar. Quando terminou a oração, Sim, quando eu terminei a oração. chegou. Foi Era o instantâneo. WhatsApp ou SMS? Era o quê? Foi o WhatsApp. WhatsApp. Foi. E ela WhatsApp me da pedindo pra- Vitória. Pronto. Foi. Foi, receba, né? E aí ela me pediu para ir lá na empresa dela e para me entregar os documentos. Cheguei lá, peguei os documentos, eu pensei, agora, né, já vai terminar, já vou, né, embora, né? Aham. Que era o documento de divórcio, é Era isso? o documento do carro, Ah, tá. que eram os papéis, mas a gente provavelmente não ia se ver mais, porque Ok. ela já estava passando tudo, Uhum. dos documentos, as papeladas que faltavam. Aham. E aí até que eu vi ela, vi que ela não estava bem, e naquele momento eu pedi para orar por ela. Falei, Bruna, você tá bem? Ela falou, tô, mas a gente conhece, né? 20 anos. E aí ali, até no estoque ali da empresa dela lá, eu orei com ela. E ali a gente, depois desse processo, a gente começou a orar junto, ficou uma semana orando, longe, separado, até que um dia eu chamei ela para vir para... que ela já estava em outra igreja, né? Aí nesse momento, corta pro Bruno agora. Quando ele te chamou para orar, o que você pensou? O que você sentiu? De imediato que era uma furada, Ó, né? o golpe tá o aí. O golpe né? tá aí, né? Porque, como a gente, né, foi falar Que você não acompanhou o processo dele. Não, então assim, né, pra de mim ele tava conversão. vivendo a vida que ele sempre Uhum. quis, né? A vida da liberdade, né? Apesar de ele chegou a me mandar mensagens falando, olha, eu entendi, né, que eu precisava de Cristo e eu tô nessa busca, mas eu não cria mais naquilo, né? Uhum. Porque apesar de sempre estar em intercessão pela vida dele, chega uma hora, que aí depois eu dou essa dica no final, Uhum. que a gente desiste de orar. Porque você fala, meu Deus, é tanto tempo nessa luta, e ele pediu divórcio, então é melhor que ele siga a vida dele, que ele seja feliz. E eu não coloquei Pra não muita te sofrer fé mais, a respeito, né, da mudança dele mesmo, da conversão, porque eu não vi de perto, né? Eu procurei não ter nenhum tipo de contato para eu também buscar minha cura, né? Uhum. E se preservar. É. né? E se preservar também. Aí vocês oraram separados e aí ele te chamou para ir para a igreja. Isso, aí... Para vir para a igreja, que já foi aqui na IPP, Isso. Já né? era aqui na IPP. Isso, né? Eu estava em outro local no momento e ele fez esse convite a princípio pra gente orar à distância. Ele falou assim, olha, eu estava orando por você, mas eu quero que você ore comigo para que, se for realmente do Senhor, que ele vai restaurar, ele vai curar nossos corações a respeito do que eu fiz com você. Enfim, e você topa orar comigo? Eu falei, bom, orar nunca é demais, né? Então, vamos orar. E aí nós iniciamos essa oração, como ele disse, de uma semana. Só que em seguida ele foi ousado. Ele falou assim, peraí, eu vou convidar ela para ir para a igreja. Até então eu não sabia, não tinha ideia de onde ele Olha estava que legal, ao invés dele frequentando. chamar ela para sair, né, para um Exato. jantar, alguma coisa, ele chamou para a igreja. Ele foi esperto Chamou também, para um né? banquete espiritual. Olha aí. Olha, foi por tudo ou nada. E aí eu não sabia qual era a igreja, não tinha o menor Não conhecimento. fazia ideia do que era a igreja presbiteriana. Não, só de ouvir falar, né? Vamos lá naquele pessoal do sorvete e tal. E nem tinha assim, muito conhecimento, né? Enfim, aí eu falei, bom, vamos lá ver como Uhum. que é essa igreja, o que acontece, o que Aham. ele tá querendo propor de fato, Aham. tentar desmascarar alguma Sim, porque coisa. até então você estava desconfiada, né? Sim, Pé sempre, atrás. sempre com o pé atrás, né? E aí, enfim, eu aceitei o convite e vim para a igreja Uhum. com ele. E foi algo assim restaurador. Eu falo que ali Deus me restaurou primeiro a mim, sabe? Olha A minha essência, a minha fé. Eu estava muito abalada, não só emocionalmente, espiritualmente, porque por mais que a gente crê em Deus, as circunstâncias da vida, os impactos são muito grandes, até a gente passar pelo processo e se segurar mesmo, né? Uhum. Segurar na mão de Deus para que a gente suporte o processo, né? Que emocional é bem difícil. E ali foi um culto, assim, que Deus me pegou E foi de jeito foi mesmo. E foi o que foi mais engraçado foi que na semana seguinte era aniversário dela. Olha aí. E aí ela me chamou para ir para casa dela no aniversário dela. Aí eu falei assim, não vou, eu vou para a igreja. Ela vai, como assim você vai para a igreja? Eu falei, não, eu vou para a igreja. Eu não vou trocar. Foi. Aí, no dia, também foi o pastor Hernandes.
E a pregação foi que a gente tem que sempre agradecer o que abençoa, não as bênçãos que a gente recebe. Uhum. Isso também foi muito marcante pra gente, porque eu sei que Deus tinha me abençoado já, mas a gente eu nunca vou poder esquecer quem me abençoou. Aquele que te perdoou primeiro, né? Uhum. Antes do perdão da Bruna, você foi. teve o perdão de Cristo, Sim. né? Que maravilha, Foi. que maravilha. E aí, como é que vocês reataram finalmente? Agora como foi o processo da volta, né? A gente orou esse Sim. tempo, e aí a gente ficou um tempo orando, aí um dia ela foi lá em casa, e aí quando eu olhei para ela, né, na sala lá, né, Foi muito impactante. eu senti o amor que eu senti nela muito mais forte do que eu vi ela quando eu tomei a bolada. Pela primeira vez. O impacto foi E- maior. Foi mais impactante o Foi amor do mais, que a eu bolada. senti mais o amor que eu tinha nela antes do tudo, eu senti um amor muito maior que eu tinha por ela. E ela falou que sentiu a mesma coisa naquele momento. Que legal. E foi ali que a gente sentiu que Deus tocou no nosso casamento. Ou seja, o Espírito Santo reacendeu a chama. A chama do amor de amor. você. Ele isso me ali. perdoou Aham. e me abençoou com o casamento. E me deu outra chance. E hoje a gente busca os dois juntos, né? Uhum. Que é Olha toda a aí. diferença. Que faz a gente buscar Cristo junto. E por isso que eu sou muito grato. Eu sou grato. Eu não tenho como expressar minha gratidão por Jesus. O que ele fez na minha vida, nas nossas vidas e nas vidas de muitas pessoas que estão do nosso lado. Sim. E eu não tenho como expressar minha gratidão. Pega o lencinho aí junto com a gente, A gente avisou. que a gente avisou no começo. Sabe, tem uma coisa que quando ele me trouxe para a igreja, a gente anunciou, né, que foi um baque para a família, para todos, Aham. porque fica todo mundo meio receoso, né? Desconfiado, Porque eu tive uma família que sempre me apoiou, enfim, e todos sofrem juntos, né? E todo fica, mas vamos ver como é que vai ser. Só que eu falo que quando Jesus, ele transforma, ele traz uma nova vida, não tem como as pessoas ao redor não notarem a mudança. Uhum. Porque não é por força, não é por mérito, é porque Cristo resplandece. E eu vi essa luz sobre a vida dele, e aí assim que a gente de fato anunciou para a família e tudo, e a gente voltou a morar junto e tal, eu orei assim, eu ria e chorava ao mesmo tempo, porque eu falei, Senhor, eu nunca estive tão feliz de ter alguém que vai mandar em mim. Uhum. Por quê? Porque a gente vivia um jogo desigual, né? Eu lutava pela minha santidade e para a conversão dele. E eu falei, e agora, a partir de hoje, eu vou ter um marido que vai me ministrar na fé. Uhum. Então, mais do que o meu casamento, eu falo, Senhor, eu tenho um homem de Deus que vai me exortar, que vai falar da tua palavra, que vai me ensinar. E eu falei, eu tenho um sacerdote no lar, finalmente. Maravilha. Glória a Deus. Então, foi uma alegria, assim, indescritível, né? E Bom eu demais. vivo isso hoje, para a glória de Deus. E eu falo que a maior alegria da minha vida não é ter só um casamento restaurado, é, de fato, ver um homem que ama Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Porque a partir do momento que ele ama Jesus, ele me ama de tabela. Tá certo. Ele vai ser o homem que Cristo quer que ele seja, Bom né? demais, bom demais. Transformados pelo Evangelho, tema do nosso programa de hoje, e você entendeu por causa desse tema, mas a gente ainda tem os nossos quadros e a hora voa Sim. aqui, né? A hora Fala aí, passa Michele. muito rápido. E agora? A gente vai para o nosso primeiro quadro, né? O Dica do Casal. Dica de casal hoje vai ser emocionante, né? Não vai Muito ser bom. só o eu ainda digo sim, por Ah. emoção. Vamos lá, por que que... olha só, eu tô emocionada, calma. Dica do casal, o que vocês deixam aí de dica diante O pessoal de casa. toda essa história de vocês impactante? O que eu posso dizer por experiência própria. Tenha intimidade com Deus. Às vezes a gente quer lutar pelo nosso casamento, mas a gente tem que lutar por nós mesmos, sabe? Porque quando Deus restaura, ele começa por nós. E tem intimidade com Deus. Às vezes a gente fica pensando, a gente tem intimidade com o ministério, com o nosso ministério, a gente às vezes tem intimidade com o pastor. Tenha intimidade com Deus. Busque Deus em primeiro lugar, porque ele transforma. E os dois unidos juntos
só vem bênção, que eu creio nisso, que foi isso que ele fez comigo. Amém. Amém. E Bruna, qual a sua dica? Bom, a minha dica é: mulheres, moças, jovens, orem sempre. Porque casamento é algo precioso, é uma aliança de Deus. Então busquem oração, não se precipite, busque intimidade com o Senhor, como o Beto falou, porque isso é o princípio de todas as outras coisas. Deus vai alcançar você com as bênçãos sempre, e busque sempre ter um relacionamento com o Senhor. Maravilha. É isso. Olha aí que benção. Agora a gente tem o nosso próximo quadro. Nosso próximo quadro, né? Eu ainda digo sim. Agora é o momento que a gente vai soltar os coraçõezinhos, né? Diante Exatamente. dessa história tão bonita aí, a gente quer. Olha, o Beto já até virou, Exato. já sabe o que ele tem que fazer agora, depois de todos esses anos, por que que o Beto ainda diz sim para a Bruna e por que que a Bruna ainda diz sim para o Beto. É com vocês. Eu digo sim porque que é um presente de Deus. Eu sou grato por Deus ter te mandado na minha vida, que eu tinha pedido para Ele que me desse uma pessoa que não me atrapalhar segui-lo. E eu sei que foi presente dele, e agradeço Ele e agradeço você por na minha vida. Te amo. Bom, eu digo sim, porque Deus manifestou a sua glória e o seu poder através da sua vida. Eu vi o milagre que Deus pode fazer em alguém. E esse milagre impactou a minha vida com Deus. E eu digo sim todos os dias, porque é maravilhoso seguir uma vida juntos, em caminho, né, da nossa eternidade com Cristo. E eu te amo muito e sempre vou estar com você. E nosso casamento é uma bênção de Deus e para a glória de Deus. Te amo. Muito bem, Lindo, coisa viu, gente? boa, bom demais, né? Muito bom ver o casamento, né, restaurado. E antes do casamento restaurado, mas vidas, né? Vidas Tanto do transformadas Beto pelo quanto da Evangelho. Bruna, isso aí. Verdade. Gente, obrigado pelo carinho A de gente que vocês agradece. terem estado com a gente no programa de hoje. A gente espera que você de casa aí tenha sido muito abençoado, né? E assim como a gente faz em todo o programa, o sacerdote que a Bruna tanto desejava, né? Sim. Agora alguém vai ministrar sobre a minha vida. A gente vai pedir, Beto, para que você, por favor, ore pelas pessoas que nos assistem de casa, casais que estejam precisando justamente dessa transformação do evangelho que vocês receberam, que eles possam ser ministrados também. Ora com a gente, por favor. Sim, claro. Ô, Senhor Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que você tem feito nas nossas vidas, Senhor. Senhor, quem sou eu para pedir algo a Ti, meu Pai? Mas se for da Tua vontade, meu Deus, abençoe, Senhor, essas pessoas, Senhor, que às vezes estão sendo enganadas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Ele vem para destruir, Senhor, o lar. Mas o Senhor é poderoso, Senhor, para não destruir. Nós temos um Senhor vivo e poderoso, Senhor, que restaura, que perdoa. E abençoe, Senhor, cada lar, meu Pai, e cada pessoa que está ouvindo aqui, Senhor. Toque, Senhor, toque, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, como um poder que o Senhor me tocou, meu Deus. Eu te peço, Senhor, por favor, meu Pai, pela sua honra e misericórdia, meu Deus, que alcance cada uma pessoa que está lá, Senhor, precisando de Ti, como eu precisei um dia, meu Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para isso, meu Pai. E assim eu oro, meu Pai, no nome santo e poderoso e amado de seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. 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 Bom demais. E você que nos assiste aí, fique ligado na programação da ITP TV. E até o nosso próximo Bem casado. Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal.